governo federal anunciou na última semana o que chama de pautas prioritárias. É um conjunto de 15 projetos considerados importantes sobre o ponto de vista fiscal. Entre eles estão mudanças no PIS/COFINS, licitações, a privatização da Eletrobras e a redução da desoneração sobre a folha de pagamento. Este é o assunto que nós vamos discutir com o presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes, e o economista Jorge Maia Ussan. Sejam bem-vindos. Obrigado. Vamos começar didaticamente, né? Vamos começar, Ussan, nos ajuda a entender, né, o que uma das medidas propostas é dar autonomia ao Banco Central. O que a gente pode esperar disso? Bom, essa é uma medida que já está no Congresso há muito tempo, toda hora ela vem, volta, teve uma discussão no início dos anos 2000, meados dos anos 2000, a última de 2012, e agora ela voltou nesse pacote que é uma estratégia do governo para tentar também fazer frente ao fim da reforma da Previdência. O que se propõe quando se fala de autonomia do Banco Central? Os diretores e o presidente do Banco Central hoje são escolhidos pelo presidente e aprovados pelo Congresso. A ideia é que o presidente, não se sabe ainda como é que vai funcionar a questão dos diretores, quanto tempo, porque no projeto de lei não especifica, o Banco Central teria que autorizar, tem um mandato de 4 ou 5 anos que não seja concomitante com o mandato presidencial. Qual é o objetivo dos defensores dessa ideia? Entre eles, evidentemente, eu não me incluo, né? O objetivo é que, com isso blindaria o Banco Central de influências do mundo político, influências essas, pelos seus defensores, tidas como perniciosas. Então, é basicamente isso. Eu, particularmente, vejo 2 problemas. Um problema grave disso, eu acho que quem explica bem isso é o economista o Joseph Stiglitz, que foi o Prêmio Nobel de Economia em 2001. Ele tem uma posição que eu acho muito clara em respeito disso. A independência do Banco Central tem 2 graves problemas. Primeiro, o Banco Central, quando toma decisões de política, aumentar os juros, baixar os juros, e fundamentalmente o Banco Central brasileiro ele é preocupado com a inflação, essas decisões não são estritamente técnicas, né? Essas decisões têm o que se chama de trade-offs, elas têm contradições, elas têm custos que se espalham, por exemplo, no emprego para a sociedade. E essas decisões requerem também alguma interferência política. Sim, porque nós elegemos os nossos governadores, os nossos governantes numa democracia, justamente para fazer frente a variáveis como a inflação, mas também a variáveis como o emprego, né? A nossa inflação hoje caiu muito abaixo da meta do governo, está muito baixo. O desemprego, a inflação bate recordes históricos. E o segundo que o próprio Stiglitz diz é o seguinte, olha, num Banco Central tem representantes do mercado financeiro, inclusive os presidentes, é comum, né? O presidente do Banco Central vai para o mercado financeiro, volta para o mercado financeiro, diretores do Banco Central, entra e sai, tem uma pequena... como é que a gente chama? Quarentena, mas isso é uma porta giratória. Não tem problema, isso faz sentido. Mas, por exemplo, outras partes da sociedade, os trabalhadores não têm um assento no Banco Central, não podem opinar no mandato central, porque não inclui emprego, ao contrário do FED americano, que inclui. Esse é um fator importante que a gente tem que levar em conta. Mas essa é uma discussão que vem constantemente, né? Sim. Vamos depender. Claro que, para fins de ajuste fiscal, isso não tem importância nenhuma. Não tem nenhuma importância para fins de ajuste fiscal. Como é que vai ficar? Eu acho muito difícil ser aprovado nessa época, mas é uma pauta que, embora pareça muito especializada, né? Dependência do Banco Central é um tema assim, muito genérico, ela influencia diretamente na vida das pessoas. Na medida em que, claro, que se defende o Banco Central, vai ter as argumentações, e eu, um dos que acho contrário a isso, eu acho que isso pode impactar profundamente, por exemplo, no emprego. Não está sendo querendo dizer assim, vamos dizer que o Banco Central tem que ser uma variável política, né? Não, o Banco Central tem que ser tutelado pela política, ele tem a sua independência técnica, mas não uma independência total, porque senão até o próprio princípio da democracia, como ela é estruturada no Brasil, fica prejudicado. Bom, eu quero lembrar que a gente está fazendo um debate, então a gente tem 2 pontos de vista aqui. Você pode trazer um terceiro, se quiser. 995-88-2374, lembrei, 995-88-2374, para você utilizar o WhatsApp e mandar mensagens de texto, com a sua opinião e até mesmo o seu questionamento para os nossos convidados. Agora a gente vai girar no debate e vai encontrar então o Eduardo. Seja bem-vindo, Eduardo. Vamos trazer o ponto de vista, um contraponto para essa ideia. A gente conversava em off aqui, antes de entrar no estúdio, tu me disseste que um dos pontos positivos que tu avalia hoje da equipe econômica do governo é criar esse distanciamento da área política. O Ussan defende uma aproximação com os interesses da população. Como é que vocês enxergam isso agora, do ponto de vista dos empresários? O que tu estava saudando, né, comemorando, depois de tanta crise política, a economia parece que se manteve estável justamente por esse isolamento entre economia e política. Exato. Como a gente conversava antes de começar o programa, primeiro eu gostaria de ressaltar
que é uma lástima a reforma da Previdência não ter passado, que essa era a grande pauta, a grande importância que os investidores e que os índices de emprego melhorariam. E aí o governo, não tendo essa pauta como podendo colocar, ela vem para a pauta alternativa e coloca um desses pontos, que é a autonomia do Banco Central. Esse descolamento que nós vemos nos últimos, principalmente a partir do segundo semestre do ano passado, com a melhora da confiança dos empresários, uma melhora da confiança dos índices do consumidor, eles mostram exatamente isso, que o Banco Central, o Ministério da Fazenda estão fazendo o dever de casa, independente das notícias de que se o deputado está correndo com a mala cheia de dinheiro ou se o ministro de tal pasta está sendo investigado, os índices econômicos estão sendo muito bem vistos. Isso os investidores internacionais e os investidores locais sentiram que é a grande hora, a retomada da confiança, e isso acaba impactando diretamente na economia. O que a autonomia do Banco Central, para mim, é importante? Isso já é feito há muitos anos nos Estados Unidos e que a gente vê. Na pior crise da história que o Brasil já viveu, que foi do governo Dilma, nós olhamos que teve uma baixa de juros muito grande e isso era uma estratégia para impulsionar a economia. E não existia uma independência em que o Banco Central pudesse decidir, ter autonomia de dizer, olha, não, isso aqui vai impactar diretamente na economia, nas empresas. E aí, como o professor falou, os altíssimos índices de desemprego hoje, que vem caindo nos últimos 10 meses, aí a gente vê uma queda, mas são gerados por isso, porque a gente teve uma crise muito forte, porque nós tivemos um aparelhamento do Banco Central, onde os juros eram colocados para cima ou para baixo por decisões políticas. Então, no momento que se tem uma autonomia do Banco Central, o que o presidente eleito tem de estratégia, diferente daquilo que o presidente do Banco Central pode escolher, é a sua equipe. Aí nós temos um descolamento da política e da economia. Sim. Nós temos uma estabilidade, eu acredito isso muito nas empresas e na iniciativa privada, olha de um lado muito positivo isso. Tendo fatores bem dirigidos, o Brasil é um país de muitas oportunidades. Sim. Na tua concepção, seriam decisões mais técnicas, as decisões do Banco Central com essa Exatamente. Claro. Tu deixa uma parte muito mais técnica do Banco Central e despolitiza essa área do Banco Central. Eu vou continuar contigo, depois passo para o Sam. Outro projeto que pode ter impacto na vida das empresas é a redução da desoneração da folha de pagamento. Como é que isso pode impactar a economia? Isso há muito tempo se vem batalhando por isso. É um desejo? Já teve, o que a gente vê? Alguns setores já tiveram essa desoneração e teve uma volta, foi votado de novo para ter a oneração. Nós defendemos que tem uma desoneração integral em todos os setores e não apenas de alguns setores organizados. Nós olhamos hoje o Brasil com muitas corporações organizadas e grupos de interesse. Eu acredito que para impactar na economia, qualquer carga tributária, o Brasil hoje tem uma carga tributária de 37%, mais ou menos 8% de dívida pública dá 45%. É a maior carga tributária do mundo. Então hoje para se empreender no Brasil é muito difícil. Para se fazer negócio no Brasil é muito difícil. Então, qualquer tipo de queda de tributo é saudada. É saudada e e vai ser muito impactada. E isso não é só impactada para quem faz o negócio, é impactado na sociedade através da geração de empregos. Dá para a gente imaginar que essa desoneração pode movimentar a economia? Sim, pode. Essa desoneração ela começa lá em 2010, 2011, ainda frente à crise de 2008, mas a proposta do governo agora é diminuir a desoneração. O que desde 2012 a 2016, o qual que eu vi, foram 50 bilhões que o governo abriu mão em relação à folha para alguns setores específicos. Essa discussão setorial ou não, ela é interessante. Tem um movimento dizendo, olha, temos que fazer para setores, escolher alguns setores e outros, está falando bem, vamos deixar abrir para todo mundo. Que particularmente eu tenho algumas, acho que poderia fazer uma desoneração básica e ia desonerar um pouco mais, outro dependendo do setor, mas uma básica sim. Acontece que a proposta do governo agora é diminuir a desoneração. Na verdade, desse pacote de 15 medidas meio requentado, né, porque 12 estavam lá,
Essa que tem um grande efeito fiscal, que pode ser entre 10 a 20 bilhões por ano. Que a oneração da folha, vamos dizer assim, Claro. a desdesoneração, né? Essa que pode ter um impacto fiscal importante à medida que o governo está com déficit, gasta mais que arrecada, a dívida cresceu muito no último período, a crise. Então, essa pode ter um impacto. Se vai passar ou não, também estamos sem saber. A questão central é que, na medida em que tu tem uma reforma trabalhista de um lado e volta a onerar a folha de outro, e essa reforma trabalhista ela pode aumentar a pejotização ou outros fenômenos, fica uma coisa meio esquisita, né? Sim. Para que lado a gente vai? Para que lado a gente vai? Na minha tese, assim, o governo está precisando fechar conta, está precisando acenar com alguma coisa que diga, ó, não consegui a Previdência, mas vou conseguir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, está acenando com isso. Um dos problemas que a gente tem no Brasil e que acaba incidindo, por exemplo, baixa a taxa Selic, mas acaba não se revertendo, se revertendo, na verdade, diretamente para o consumidor. E aí a gente entra na inadimplência, por exemplo, que isso assusta muita gente. Hoje, a gente tem a ideia da proposta do cadastro positivo. O que a gente pode imaginar? Começo com a visão dos empresários. Dá para a gente diferenciar do SPC, por exemplo, que a gente tem esse cadastro positivo. O que ele vai trazer diferente? Eu não digo nem que é a visão dos empresários, é a visão da sociedade. Qualquer bom pagador, ele tem que ser saudado e tem que ter melhores condições de acessar juros mais baixos e coisas. Hoje não acontece isso. Então, o cadastro positivo é uma iniciativa que já deveria ter sido tomada há muito tempo, porque o bom pagador, ele paga pelo mau pagador, porque os juros hoje são muito altos no Brasil exatamente por isso, pelos maus pagadores. Então, pelo índice de inadimplência, o banco ele se protege, coloca uma taxa de juros alta, faz aquele meio termo e o bom pagador acaba pagando aquele juro daquele grau de inadimplência. Então, o cadastro positivo, com certeza, teria que diminuir os juros, e isso impactaria exatamente no consumo e na vida da sociedade. Então, isso eu acredito que é mais ainda impactante na sociedade do que para os empresários. Sem dúvida. E aí, como é que a gente pode interpretar isso? Informação é custo. Qualquer informação, acesso à informação é custo. E qualquer custo é repassado para o consumidor ou para o cliente. Então, um cadastro positivo, sim, super bem-vindo, né? Olha, eu pago bem, quero estar disponível o meu cadastro para eu poder ser considerado um bom pagador com um risco menor. Acho isso bom, concordo que socialmente é necessário. Sou um pouco cético. Entretanto, se essa medida vai na prática ter algum efeito, vamos ter que esperar. Por quê? Porque nós temos juro alto e inadimplência alta. Eles andam juntos, mas a relação do que depende do quê? O sol nasce e o galo canta. O que depende do quê, né? Há uma tendência a achar, bom, os juros são altos porque a inadimplência é alta, tem que criar um seguro para quem não paga, ou a inadimplência é alta porque os juros são altos e não permite que eu consiga pagar. Não tem nenhuma evidência robusta para a gente dizer, vai de um para o outro, isso depende de país e situação. O pouco que eu vi, escrito no Brasil, é uma pesquisa muito pouco feita aqui, é que há os indícios de que poderia, estou sendo bem assim, porque não tem evidência robusta, de que a relação causal vai do juro para a inadimplência. Então, à medida que o juro aumenta, as pessoas não conseguem, a inadimplência aumenta, e esse é um processo que se realimenta. Então, se esse, de fato, o bom pagador, né, alguém que está no cadastro positivo, vai ter uma redução expressiva nos seus juros, sei lá, o crédito consignado, que realmente é mais barato, eu ainda sou muito cético. Mas nós só podemos saber se implementarmos isso. É uma medida de baixo custo e que, no limite, não vai dar certo, mas que vem em boa hora. Me parece que teríamos até uma transformação cultural, se fosse o caso, na valorização do bom pagador. Isso. Hoje se fala muito pouco do bom pagador. Isso é verdade. Praticamente se esquece do Só bom se pagador. fala do mal, Do exato. mau pagador. É uma questão cultural. Exato. Vejo Exato. um leigo aqui se metendo na história. A gente fala muito de economia, parece que a economia lida com as relações sociais, com os sentidos que a gente constrói dentro da sociedade. Bom, tu já adiantaste, mas eu quero que tu reforce depois o Sandro, um pouquinho cada um analisou esse pacote de medidas. Dá para a gente dizer, elas são de fato necessárias? Tu disseste que seria o plano B, né, Eduardo? O plano A seria a reforma da Previdência. Não tendo, esse seria o plano B. E depois eu quero a opinião do professor Sandro. colocou bem aqui, exatamente. Foi até colocado pelo presidente da Câmara, é um café velho. Isso aí, várias delas já estavam lá na Câmara transitando e o governo teve que, porque a reforma da Previdência não passou, ele teria que colocar algumas pautas para se colocar o ajuste fiscal. Eu acredito que, principalmente, a simplificação do PIS/COFINS
que qualquer processo de simplificação tributária hoje as empresas elas gastam muito tempo, é um custo muito alto no processo de burocratização da parte tributária. Então, esse eu acredito que é um projeto interessante e que pode passar e seria muito benéfico. E, assim, olhando de uma forma positiva, é necessário fazer alguma reforma, já que não vai se fazer as reformas da Previdência, que pelo menos se algumas dessas pautas se passem, como cadastro positivo, simplificação do PIS e COFINS e algumas outras, desestatização da Eletrobras, Sim. Alguns pontos eu acredito que tenham. Nenhuma vai ter um impacto nem próximo da reforma da Previdência, mas são saudadas exatamente porque a gente tem que diminuir o tamanho do Estado. Sim. O Estado está muito inchado, não tem mais como a sociedade pagar esses índices exorbitantes de tributação. O Sam. Eu vou me arriscar no campo da previsão política agora. Assim, né? A questão está clara, né? São medidas que já estavam lá, alguma coisa que foi... O governo Temer não consegue aprovar a reforma da Previdência, temos aquela iniciativa lá do Rio de Janeiro e apresenta isso aqui como uma alternativa, cria um fato. Para todos os principais, a minha previsão política é assim, o governo Temer, nessa altura do campeonato, acabou, em termos práticos, né? Com raras exceções na política. A eleição está aqui, ainda está uma dúvida quem é candidato, quem será ou quem não será, mas o tempo político do governo já passou e ele gastou seu capital político fazendo frente a denúncias. 2 vezes o presidente deixou de ser processado no Congresso, então já gastou o seu capital político. Nós já estamos agora, como nós estávamos brincando quando chegamos aqui, o ano começou, acabou o Carnaval, o Senado, o Congresso, a Câmara já está pensando nas eleições agora de 2018, natural, o processo, agora o país se volta para as eleições. Não te digo se todas vão passar, se nenhuma vai passar, mas essa pauta, posso ser cobrado, uma futura vinda aqui, ela vai morrer lá no Congresso. Uma ou outra medida pode ser aprovada por pressão da sociedade, por algum motivo, mas essa pauta, daqui a 15 dias, nós não falamos mais nela. Só para fechar, a gente tem 2 minutos, cada um a opinião de cada um a respeito da extinção do Fundo Soberano. Isso deixa o país vulnerável a crises internacionais, essa extinção desse fundo, dessa reserva que a gente tem? Isso deixa o país de alguma forma vulnerável? É perigoso? É aceitável? Olha, eu acredito que não. Isso já era um projeto que já estava sendo feito, foi colocado, o Brasil colocava alguns das suas reservas ali nesse fundo para investimentos em algumas empresas ou em algumas situações que fossem necessárias, mas esse fundo já tinha um prazo de validade de acabar, então eu não acredito que isso possa... Até porque não era um fundo de magnitude tal como a gente vê esses fundos soberanos dos Emirados e coisas assim, ele era um fundo menor, foi criado por alguma situação, mas eu acho que isso não vai ter impacto algum na economia. O Sam? O fundo hoje tem 25 bilhões, então utilizar ele para fazer superávit faz sentido do ponto de vista do governo. Eu acho uma pena. Esse fundo foi criado para ser vinculado como se fosse o fundo da Noruega, que hoje tem $1 trilhão, uma coisa maravilhosa, com recursos do pré-sal. Pré-sal, agora, toda essa discussão da Petrobras, que isso é outro debate, está acabando. Esse fundo não vai causar muito impacto no presente, mas é uma pena por quê? Porque esse era um potencial que poderia ser usado mais à frente, em outros momentos, em outros governos, eventualmente ou não. Então, acabar com o fundo é botar uma pedra sobre todos aqueles planos e os sonhos, queremos ou não, existiam sobre o pré-sal. Bom, quero agradecer a presença dos dois e a gente espera que, agora que o ano começou, vamos ver o desenrolar política e economicamente do nosso Brasil.